Bom, Tiago, descolamento de retina. Vamos lá, nós falamos no Tostão, que era da minha época lá, Jairzinho Pelé e Tostão, né? E ele, bem na época que ele foi adquirido pelo Vasco, uma transação na época milionária para a época, né? Ele parou de jogar. E é teu colega também, porque é oftalmologista, né? Como é que ocorre o descolamento de retina? Tem várias causas o descolamento de retina. A traumática é um caso. Paciente que tem alguma alteração na periferia da retina, algum rasgo na retina, é mais sujeito a ter descolamento de retina. Pacientes míopes, principalmente altos míopes, tem maior chance também de ter descolamento de retina. O descolamento de retina é uma coisa extremamente grave e tem que ser feita a intervenção o mais rápido possível. Em geral, em alguns dias tem que ser operado, porque na verdade o descolamento de retina é uma má tradução do inglês, porque a retina não está colada, ela está aplicada, ela está encostada no fundo do olho. Então, na verdade, qualquer coisinha, qualquer alteração, ela descola, e quando descola, ela descola inteira. E isso pode causar, muitas vezes, lesões irreversíveis no fundo do olho. Então, e a principal alteração é a baixa de visão. Então, qualquer baixa de visão súbita, isso serve para qualquer outra patologia ocular. A pessoa que tiver uma baixa de visão tem que urgentemente consultar com um oftalmologista, porque pode ser, entre outras coisas, um descolamento de retina, e tem que ser feita a intervenção o mais rápido possível. Uma vez descolada a retina, tem que evitar ao máximo um novo descolamento. Com certeza. A cirurgia é uma cirurgia grande, uma cirurgia que se entra dentro do olho, ou se faz se coloca uma faixa em volta do olho, mas quem teve um descolamento de retina tem mais chance de ter outro descolamento de retina. Então, para isso serve também a consulta no oftalmologista. A gente dilata o olho dos pacientes, principalmente os pacientes que têm algum risco, ou às vezes a gente dilata porque desconfia de alguma coisa, e já examina o fundo do olho e vê se tem alguma alteração que vá predispor aquele paciente a ter um descolamento de retina no futuro. E aí, se a gente vê essa alteração, pode ser feita uma prevenção com laser. Em volta daquele defeito, daquele local que a gente sabe que vai trazer o descolamento de retina, a gente consegue prevenir com a aplicação de laser, por exemplo. Bom, vamos passar então para a catarata. Tu deve saber como mais ninguém que uma das maiores causas de queda em idosos é a catarata. Então tem que haver a conscientização dessa população que tem que tratar essa catarata, porque isso poderá levar não só a um problema de visão, né, mas a problemas traumatológicos muito graves, né? Idosos têm muita facilidade para cair, estão enxergando mal, já tem dificuldade de equilíbrio, assim por diante, né? Então, quando um paciente pode desconfiar que ele possa estar tendo problema de catarata? O principal sintoma da catarata é a baixa visual, mas muitas vezes essa baixa visual ela é discreta. Se perde muita qualidade visual, mas a pessoa continua enxergando, ela consegue enxergar as coisas, mas a qualidade visual está muito ruim. E a pessoa começa a ter dificuldade para dirigir, para ver televisão, para leitura, e às vezes não procura ajuda. Então é bastante importante que se faça essa consulta oftalmológica para a gente identificar. Não necessariamente quem tem catarata tem que operar. A catarata ela é uma doença que geralmente a evolução não é muito rápida. Então a gente examina, deixa a pessoa ciente e a pessoa começa a se observar também. A catarata é muito prevalente, ela é a principal causa de cegueira no mundo é catarata. Seguindo ela tem o glaucoma. A segunda causa de cegueira do mundo, mais prevalente, é o glaucoma. Qual é o detalhe? O detalhe que a catarata é uma cegueira reversível. Então a pessoa que fica
com a baixa visual por causa da catarata, a gente consegue operar e na imensa maioria das vezes a gente consegue recuperar praticamente toda a visão da pessoa. Mas o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira, mas a primeira causa de cegueira irreversível. Então, a maioria das pessoas que estão cegas no mundo e não tem o que fazer por elas, tem glaucoma. Mas a catarata a gente consegue, com uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos, recuperar plenamente a visão dos pacientes com um baixo risco cirúrgico. A cirurgia é uma cirurgia extremamente rápida. O paciente praticamente não sente nada, vai para casa no mesmo dia, retorna no outro dia para fazer uma revisão e a satisfação dos pacientes é muito grande, em geral, muito boa. Tiago, nós começamos a falar agora sobre catarata e eu coloquei para ti, né? Olha, tem que ver se tem problema de catarata para esse paciente idoso não vir a cair e ter fratura, e daí as complicações são nefastas, como a gente sabe, né? Mas por um outro lado, eu me pergunto, eu faço muito pré-operatório para catarata, né? Que é baixo risco, né? Muito baixo risco, e a gente não tem que suspender muitos medicamentos como o pessoal acha que tem, né? Com certeza. Mas vamos falar de um país sério. Infelizmente o nosso não chegou a esse estágio, né? Deus queira que algum dia chegue. Mas vamos pegar um país desenvolvido, Estados Unidos, né? Ou vamos pegar a Alemanha lá na Europa, né? Qual é o percentual de catarata que se tem e o percentual que é tratado cirurgicamente? E por que eu estou te perguntando isso? Não está existindo cirurgia demais, não estão indicando demais a cirurgia de catarata no Brasil? Talvez sim, mas a gente não vê isso na prática porque quem está sendo operado erroneamente, a pessoa, ela às vezes procura uma segunda opinião e vai consultar. Então, muitas vezes antes de cirurgia, o paciente ele vai atrás, ele percebe que a visão dele não está tão ruim. Mas é uma cirurgia que está sendo feita bastante aqui no Brasil, com certeza. E o percentual depende muito da idade, né? Quanto mais idoso o paciente, geralmente a catarata começa ao redor dos 60, 70 anos. Mas a gente tem pacientes desde da criança que nasce pode ter catarata, 40, 50 anos mais difícil, mas ali 60, 70 anos o percentual aumenta bastante. E é uma cirurgia que é feita bastante no mundo afora e aqui no Brasil se faz bastante catarata. Vamos colocar aqui, acho que o percentual é parecido, que é feita nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos e aqui no Brasil. Tá bom. Bom, Tiago, agradecemos a tua presença aqui conosco, né? Falando de vários temas de interesse dos telespectadores, dos cardiologistas, porque nós temos uma interação muito grande com vocês nos pré-operatórios, né? E porque medicina ela não é uma fatia para ser olhada só aquela fatia, né? Ela tem que ser olhada como um todo. Então, nós falamos aqui, discorremos sobre doenças sistêmicas que podem ocasionar problemas nos olhos e outras doenças que têm uma relação com outras especialidades. Então, muito obrigado pela presença e esperamos contar contigo em outras oportunidades. Então, até mais, até o próximo programa. Muito obrigado aos telespectadores.